Bem-vindos, bem-vindas a essa live onde eu vou falar sobre o tipo de portfólio que te leva para mais perto da vaga de programador, tá? Mas antes de falar sobre portfólio em si, a gente precisa falar o que é portfólio, né? Deixa eu tentar pinar o comentário aqui que eu acho que não pinou. Agora foi. Beleza. Dart underline bem, olha, não é um professor de código na internet. Adoro seus vídeos. Obrigado, Dart. Então é o seguinte, pessoal, existem coisas que a gente faz que ou nos aproximam ou nos afastam de conquistar uma vaga como programador, que eu acredito que é o objetivo de muitos de vocês. E eu acredito que ter um portfólio pode te aproximar muito de conquistar a sua vaga como programador, tá? Muito mesmo. Mas antes da gente falar o que sobre portfólio, a gente precisa falar o que é portfólio, né? A gente precisa definir isso para a gente seguir em diante. Então, o que é portfólio? Portfólio nada mais é que um espaço em que você guarda os seus trabalhos para exibi-los para o mundo. Imagina que você vai casar, por exemplo, e aí uma das coisas que você precisa fazer quando você vai casar é contratar um fotógrafo para o seu casamento. Tá? E quando você olha, você entra em sites de vários fotógrafos, mas o que você quer ver? Você quer ver o trabalho da pessoa, porque você não quer contratar um fotógrafo que você nunca viu uma foto dele, ou não sabe o estilo de fotografia que ele faz, como que ele se sai fotografando casamentos. Então você precisa ter essa parada, que você precisa ver o trabalho da pessoa. Né? E contextualizando, traduzindo aqui para o nosso caso, provavelmente o recrutador não vai te contratar, a empresa não vai te contratar, ou dificilmente vai te contratar se você não mostrar o seu trabalho. Né? E é por isso que você precisa ter o portfólio, porque esse portfólio é o lugar onde você guarda e mostra os seus trabalhos para as pessoas. E aí, só para alinhar, aqui eu vou falar sobre portfólio para vagas front-end, ou front-end, como a gente costuma dizer no Brasil, né? E aí, só uma rápida recapitulada sobre isso, já tem vídeos de eu falando sobre isso, de por que o front-end é ideal para quem está começando, mas rapidinho aqui, por que front-end é ideal para quem está começando e por que eu recomendo você buscar uma vaga front-end, né? Porque o front-end, se comparado com o back-end, por exemplo, ele tem menos complexidade que um back-end, por exemplo, tá? Dart Ben perguntou, GitHub cheio de projetos, pode substituir portfólio? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, que eu estava falando, me perdi. Tá. Front-end. Por que o front-end é melhor para quem está iniciando? Porque ele tem menos complexidade, né? Relativamente menos complexidade em relação a back-end e mobile, por exemplo. E porque ele tem mais vagas para júnior, tá? Então, se for olhar, comparar a quantidade de vagas front-end para júnior com a quantidade de vagas back-end, por exemplo, para júnior, você vai encontrar bem menos vagas back-end para júnior, tá? Tá, então, já expliquei por que a gente vai estar falando aqui de um portfólio front-end. E vamos lá, por que você precisa ter um portfólio? Né? Por quê? Tem alguns motivos, tá? Pelos quais você precisa ter. O primeiro motivo é a questão da autoridade. A pessoa que está recrutando essa pessoa que vai programar, né? Está recrutando um programador,
ela precisa ter a percepção de que você é uma autoridade no que você se propõe a fazer. Tá? Então, portfólio é uma ferramenta muito estratégica para plantar essa percepção de autoridade na cabeça da pessoa que está buscando alguém para preencher a vaga. Tá? Outra coisa, o portfólio, ele reúne provas que você consegue fazer o que você está se propondo a fazer. Tá, então, quando você coloca aplicações no seu portfólio, quando você coloca código lá, você está provando para as pessoas que você é capaz, você consegue fazer a parada. Obviamente, num processo seletivo, vão ter outros momentos que você vai precisar fazer isso. Então, por exemplo, numa entrevista técnica, onde você vai responder perguntas sobre decisões que você tomou nos seus projetos, você está demonstrando também que você sabe fazer. E no teste técnico em si, você também precisa demonstrar que você sabe fazer. Mas o portfólio ele tem a responsabilidade de ter esse impacto inicial na cabeça do recrutador. Tá? Então, tem um ditado que diz, não basta a esposa do rei ser fiel. Ela precisa parecer fiel. Tá? Então, não basta você ter um relativo domínio de JavaScript, você tem que parecer ter esse domínio. Além de ter, você tem que parecer ter. Tá? E isso é importante porque, cara, falar, eu tenho domínio em JavaScript, falar até papagaio fala. Todo mundo pode falar qualquer coisa, o vento aceita tudo. Então, você precisa demonstrar, você precisa provar para a pessoa que quer contratar alguém para ser esse programador na empresa dela, você precisa provar. Você sabe fazer a parada, tá? Então, falar, qualquer um fala, mas as ações, o exemplo é o que arrasta. E uma outra coisa que você tem a chance de fazer quando você tem um portfólio é disparar na cabeça da pessoa que está querendo preencher a vaga, que está querendo contratar no caso, é disparar uma parada chamada similaridade. Como assim? Similaridade. O que similaridade tem a ver com portfólio, né? Porque é o seguinte, no seu portfólio, você pode colocar aplicações ou peças ou features que estão relacionadas às features de produtos que a empresa que você quer entrar tem. Então, por exemplo, se você pode colocar, por exemplo, em alguma aplicação do seu portfólio ou em alguma feature que você desenvolveu, você pode começar a replicar as cores da empresa que você está interessado em entrar. E cores é só um exemplo, existem vários elementos que você pode replicar. Você pode replicar características da interface de usuário de produtos que a empresa tem. Então, ou até mesmo o site da empresa, tá? Às vezes você não tem acesso a produtos que a empresa tem no ar, porque de repente esse produto é pago, né? E aí o máximo que você vê da interface. Mas geralmente uma empresa que tem um produto, ela vai ter uma landing page, né? Para atrair as pessoas para anunciar esse produto. Então, você pode replicar elementos da interface da empresa, tá? No seu portfólio. Isso é uma estratégia. E não só replicar em termos de estilo, mas também em termos de funcionalidade. Então, por exemplo, cara, quase todo produto ele vai ter uma barra de pesquisa, por exemplo.
E aí você pode fazer no seu portfólio, você pode fazer uma aplicação ou uma feature que contém uma barra de pesquisa funcional. E aí você coloca nessa barra de pesquisa, você faz mais ou menos o estilo dos produtos da empresa que você viu, você faz com a mesma cor, replicando mesmo a interface da empresa. E isso vai fazer com que na cabeça do recrutador que está querendo contratar, você tem mais chances de disparar essa percepção de similaridade. Porque talvez ele veja, poxa, o cara já faz, ele já consegue fazer no portfólio dele, no trabalho dele, o que a empresa tem hoje em dia, né? Então, eu acho que isso é uma chance. Seu portfólio pode ser usada essa estratégia de você disparar essa percepção na cabeça do recrutador. Bom, deixa eu ver o que mais. Tá, e aí eu estou falando sobre portfólio, mas existem evidências de que ter um portfólio funciona na hora de conquistar uma vaga para programador? Bom, existe. E uma dessas evidências está aqui na sua frente falando com você. Eu, quando eu comecei, eu montei o meu portfólio com aplicações e enviei para recrutadores, né? E foi a partir desse momento em que eu montei essas aplicações que eu comecei a realmente receber mais respostas para entrevistas de emprego, tá? Para entrevistas e testes técnicos. Então, uma evidência sou eu, tá? No meu caso, foi a estratégia que eu fiz e que me deu acesso a entrar lá no mercado lá atrás. E outras evidências são os meus alunos, por exemplo, né? Tem vários alunos que já conquistaram a vaga e atribuem essa conquista ao CJRM, meu treinamento fechado. E, inclusive, esses dias eu recebi um depoimento do Marcos Felipe mesmo. Ele disse no depoimento dele, ele contando que ele conquistou a vaga, que ele conseguiu uma vaga como programador, e no depoimento ele diz que ele só começou a chamar a atenção dos recrutadores a partir do momento que ele foi colocando no portfólio dele as aplicações que ele desenvolveu no CJRM. Então, se é evidências que você procura, né? Às vezes você tem dúvida, poxa, será que funciona mesmo? Tem o meu caso e o caso de vários alunos meus que conseguiram a vaga, e muito disso devido ao portfólio de trabalhos que eles mostraram, tá? E aí, podem aparecer algumas dúvidas, né? Uma dúvida muito recorrente que eu vejo é, por exemplo, que tipo de projeto eu devo ter no meu portfólio? E aí, para falar sobre isso, eu preciso explicar uma diferença que eu considero entre algumas coisas no front-end, que é o seguinte. Eu recomendo que as peças que você tenha no seu portfólio, seus trabalhos, sejam aplicações front-end e não sites, tá? Então, só para deixar claro, o que é uma aplicação front-end? Uma aplicação front-end, na minha metodologia, significa uma aplicação que você usa alguma funcionalidade envolvendo JavaScript. Por que JavaScript? Porque JavaScript é a única linguagem que roda no browser, única linguagem que roda no front-end, tá? Então, e front-end, né? O que é front-end? Front-end é a arte de construir aplicações que rodam no navegador. Então, quando você constrói aplicações front-end, o que você está dizendo que você faz
é construir aplicações que contêm funcionalidades, em que o usuário pode usar aquela funcionalidade para para fazer uma determinada tarefa. Por exemplo, quando eu uso o Google Calendar ou o Google Agenda aqui no meu navegador, qual que é a principal tarefa que eu quero fazer? Eu quero conseguir marcar um evento na agenda. Então, esse marcar um evento na agenda é uma funcionalidade dessa aplicação. E essa funcionalidade é feita com o JavaScript. Tá bom? Então, é isso que eu quero dizer com a aplicação, que é diferente de site. O que é site? Site você usa para exibir conteúdo, tá? E para exibir conteúdo você vai usar só HTML e CSS. E quando eu falo só, não estou querendo diminuir, não estou querendo menosprezar, tá? Não estou subestimando HTML e CSS. Eles também têm um papel muito fundamental na construção de aplicações. Mas quando você constrói um site usando HTML e CSS, isso não é uma aplicação, né? Você está usando HTML e CSS para, primariamente, exibir conteúdo. Então, não tem uma funcionalidade em si, tá? Exibir conteúdo e estilizar ele. Então, eu recomendo que o seu portfólio ele tenha aplicações JavaScript e não apenas sites. A não ser que a vaga que você esteja querendo não seja de programador, seja de designer de UI, né, designer de interface, que também precisa conhecer HTML e CSS. Isso é uma outra parada, tá? Agora, para a vaga de programador, você precisa ter no seu portfólio, na minha opinião técnica, aplicações construídas em HTML, CSS e JavaScript. E JavaScript aqui é a única linguagem de programação entre os três. Então, esclarecido isso, pergunta que fizeram aqui no comentário agora há pouco, né? Foi quem perguntou. Dart Ben, GitHub cheio de projetos, pode substituir portfólio? Cara, na minha concepção, GitHub é um portfólio, onde você hospeda seus trabalhos lá, tá? E eu não acho que para construir um portfólio, você deve ter um site onde você, lá dentro do site, linka as suas aplicações. Não acho que seja obrigatório, tá? Eu acho que pode ser opcional. Eu acho que mais importante do que você pensar, gastar sua energia em construir um site e esse site ser uma vitrine do seu portfólio, eu acho mais importante você construir as aplicações primeiro, tá? E aí você coloca as aplicações no seu GitHub e geralmente a pessoa que está recrutando, ela vai vai chamar alguém para olhar o seu trabalho, né? E essa pessoa geralmente tem um viés técnico, então ele vai conseguir mexer no GitHub, porém, contudo, todavia, eu acho que é importante além de você disponibilizar o código no GitHub, você colocar a sua aplicação no ar, publicar ela, colocar ela em produção, para qualquer um que tenha acesso a essa URL, acessar ela de forma pública. Então, é importante você fazer o deploy no Netlify da vida, igual o Jensen disse aqui. Importante você deployar e colocar a sua aplicação no ar, tá? Porque aí você vai ter tanto o código no GitHub e o link da aplicação no ar. E por que isso é importante? Cara, não é mas eu acho que quando você tem os links das suas aplicações e eles são públicos, né, não estão só no localhost da vida, que é o seu ambiente de desenvolvimento, mas estão públicos, qualquer um que acessa essa URL pode acessar essa aplicação, eu acho que você tem um impacto maior na percepção da primeira pessoa que está olhando seu currículo, porque essa pessoa pode ser não técnica,
né? Pode ser alguém do RH, que está meio que fazendo uma curadoria para depois selecionar os melhores candidatos, para aí sim eles terem uma pessoa mais técnica ver o portfólio, né? Isso pode acontecer. O processo seletivo é um filtro. Então, quando você coloca essa aplicação no ar e disponibiliza essa URL de forma pública, essa aplicação de forma pública, uma pessoa não técnica pode acessar. E se essa pessoa não técnica já consegue acessar a sua aplicação, poxa, ela já vai ter uma ideia do seu trabalho. Já é um ponto a mais para você, já pesa mais na decisão dela de passar o seu currículo, por exemplo, para alguém mais técnico, numa segunda fase interna do processo seletivo da empresa. Tá bom? Então é por isso que eu acho importante você ter no GitHub, mas não apenas no GitHub. Também publicar a sua aplicação, colocar ela em produção, para que qualquer pessoa, seja técnica ou não técnica, consiga acessar a sua aplicação. Show! Importante falar que o GitHub é uma plataforma gratuita. Isso é incrível, porque você pode hospedar seus trabalhos lá, você pode colocar seu código lá, você não vai pagar nada por isso, tá? Netlify, que eu acabei de falar agora há pouco. Netlify também é um serviço de hospedagem e que você não paga nada pela hospedagem, tá? Então, na prática, o custo, né, financeiro de você colocar uma aplicação no ar, desenvolver ela e colocar ela no ar, é zero. Né? Obviamente você vai gastar energia da sua casa, seu computador está ligado, etc. Mas para deployar, para colocar a aplicação no ar e para desenvolver a aplicação, você vai pagar nada. Isso é fantástico, fantástico. Uma outra ferramenta que você pode ter também para hospedar, além de hospedar, além de publicar a sua aplicação, né? Colocar ela em produção e também no GitHub, é o CodePen. 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 CodePen é uma plataforma em que você também coloca o seu trabalho front-end no ar, né? E ela carrega automaticamente para a pessoa que visitar aquela página do CodePen. Tá? Então é como se você colocasse suas aplicações lá no CodePen ou suas funcionalidades de aplicações, por exemplo, dando um exemplo da funcionalidade de busca, né? Você pode fazer uma funcionalidade de busca, o CodePen vai te dar o espaço para colocar seu HTML, CSS e JavaScript e vai automaticamente exibir essa aplicação ou essa feature no navegador, tá? Também é uma opção que você tem. Eu não priorizaria o CodePen, só estou falando porque é importante você saber que isso existe, mas se fosse para a gente priorizar as coisas, eu priorizaria aplicação no ar, né? Subir a aplicação para deixar ela pública, e aí você vai ter um link público, e aí, óbvio, GitHub também, e aí depois eu pensaria em CodePen, tá? CodePen vem bem abaixo da lista de prioridades na hora de mostrar o seu trabalho para o mundo, tá bom? E por que nessa hierarquia que eu acabei de mencionar, eu coloquei a aplicação pública em primeiro lugar? Porque, pela vantagem que eu disse agora há pouco, né? Se a aplicação está pública, tanto uma pessoa técnica quanto não técnica já consegue ver o seu trabalho, tá? E aí, uma pessoa mais técnica que está com dificuldade em acessar o seu GitHub, por exemplo, pode ir lá na aba Source, se você não tiver minificado o código, né? Isso aí é um processo de build, enfim, uma coisa que você pode ou não fazer, mas ela pode ir lá na aba Source do navegador e ver o seu código da mesma forma, porque tudo que está no front-end é público, tá? Mas, obviamente, eu elencaria, no primeiro lugar, é duplamente importante você ter seu código no GitHub e a sua aplicação
de forma pública, tá bom? Suas aplicações, né? Deixa eu ver o que mais eu separei para falar para vocês. O legal de fazer aplicações, né, para o seu portfólio é que é o seguinte, inclusive isso é uma dúvida que eu recebo muito também. Roger, as minhas aplicações do portfólio devem ser robustas? Devem ser grandes? Devem ter muita coisa? Eu recomendo que não, tá? Eu recomendo que não. Porque, cara, quando você vai fazer uma aplicação robusta, né, que tem muito código, tem muita feature, muita funcionalidade, você vai passar muito tempo nela, porque nós, seres humanos, a gente tende a subestimar prazos, tá? A gente sempre tende a subestimar prazo e escopo das coisas, tá? É o famoso, poxa, aquele projetinho ali parece ser simples, vou fazer. E o projeto acaba virando uma coisa que você não imaginava que ia ser tão complexa no início. Então, para um portfólio front-end, eu recomendo que você foque em criar aplicações simples. Aplicações simples que tem uma ou no máximo duas features, tá? E features aqui eu estou falando é funcionalidade, tá? Feature é sinônimo de funcionalidade. Eu acho que é bom você manter o seu portfólio com aplicações simples, tá? Por isso que eu falei, porque a gente tende a subestimar o escopo das coisas e também porque eu acho que quando você varia um pouco as suas aplicações, você tem a chance de fazer aplicações simples sobre temas que você gosta mais, tá? Então, se você gosta de animais, por exemplo, de pet, você pode fazer, sei lá, uma aplicação sobre gato, que ela tem uma funcionalidade de busca que bate na API e retorna um GIF de um gatinho, né? Tem a API do GIF que está aí para isso. Então, você pode fazer esse tipo de aplicação de coisas que você gosta mais, né? Se for de cachorro, que seja de cachorro, você consegue variar os temas das suas aplicações com coisas que têm mais afinidade com você, né? A viagem, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de viajar, você pode fazer uma aplicação sobre isso. Você pode fazer uma aplicação sobre videogame, né? Sobre jogos, se você gosta, se você curte. Então, acho que o processo de criar aplicações fica mais leve quando você faz aplicações mais simples para o seu portfólio. Américo de Barros, Angular versus React versus Vue. Américo, eu falei sobre isso em vídeos passados, mas só para resumir, eu tendo a preferir uma pegada mais funcional, tá? Então, eu acho que Angular e Vue, eles tendem a ter uma pegada mais orientada a objetos. Caramba, começou a chover aqui, gente. Não sei se vocês estão escutando barulho, mas começou a chover muito aqui. Ô, rapaz. Angular e Vue tem uma pegada mais orientada a objetos. Eu não curto orientação a objetos, não curto herança, não curto this, não curto bind, não gosto de acoplamento. Acho que isso tudo mais atrapalha do que ajuda na hora de construir uma aplicação. Tá? E eu acho que Vue é um Angular verde e azul. Então eu particularmente gosto muito do React, tá? Dart underline bem. Então meu código com 15 funções com callbacks em cada parâmetro não serve. Eu não estou falando quando eu digo aplicação robusta, eu quero dizer aplicações que não têm muitas funcionalidades, tá? Se for uma aplicação em que você tem uma funcionalidade e você faz ela muito bem, obviamente isso tendencialmente vai exigir um pouquinho mais de código. Então o problema eu acho que não é necessariamente a quantidade de código, mas sim a robustez da aplicação, tá? Quantidade de funcionalidades que você coloca nela.
Eu acho que se você construir uma aplicação muito robusta, você vai tender o processo vai ficar mais pesado. O processo de desenvolvimento delas vai ficar mais pesado, tá? Como eu falei agora há pouco. O que vocês estão falando? Tiago Martins, que tipo de projetos você recomenda, Roger? Caso ainda não tenha falado. Falei agora há pouco, Tiago. Aplicações simples de coisas que você gosta. Não precisa ser aplicação robusta, que eu acho que isso vai pesar muito no processo, tá? Isso vai deixar o processo mais pesado para você. TH3JG. O que você acha da stack MEVN, Mongo, Express, Vue e Node? Cara, eu não sou muito fã de abordagens full stack, tá? Já teve vídeos em que eu falei sobre isso também. Eu acho que, como o meu conteúdo é basicamente para quem está iniciando, eu recomendo que quem inicie, eu acho que é mais fácil iniciar por front-end, focar só em uma área primeiro, tá? E front-end por ser menos complexo que back-end. Então, eu não recomendo que quem esteja iniciando foque em ser full stack. Eu acho que depois de uns 2 anos como front-end, 2, 3 anos, você já tem mais conhecimento para, quem sabe, começar a estudar back-end também e fazer os dois, né? Se você quiser. Eu não recomendo não sou muito fã dessa abordagem, tá? Então vamos lá. Então falei sobre onde colocar as aplicações, que tipo de aplicações você deve fazer, qual o tamanho das suas aplicações, se as aplicações devem ser robustas ou não. E aí vamos lá, outra dúvida que eu recebo muito também, né? Quantas aplicações eu devo ter no meu portfólio? Cara, eu acho que quando você lota o seu portfólio de aplicações, você está perdendo a oportunidade de fazer com que uma aplicação seja mais memorável para a pessoa que está olhando, tá? E isso, claro, isso é discutível, porque teoricamente quanto mais aplicações você tiver, mais chances você vai ter de acertar uma na cabeça de quem está vendo, né? As suas aplicações. Só que tem uma coisa, as pessoas não conseguem guardar muita informação. Então, por exemplo, pensa aí nos 10 mandamentos, né? Todo mundo sabe que eles existem, sabem, mas é mais complicado você encontrar uma pessoa que consegue falar para você os 10 mandamentos de cabeça. Tá? Só se a pessoa, claro, ela for, né, muito assídua, estudar muito essas questões mais religiosas, então. Mas dificilmente uma pessoa vai falar para você, ó, esses são os 10 mandamentos de cabeça. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando chegar no quinto, provavelmente você já vai perceber uma dificuldade da pessoa em falar. Mas as pessoas conseguem memorizar 3, 2, 1. Eu acho que até 5 aplicações no seu portfólio, eu acho que é viável. Tá? Mais do que isso, eu acho que começa a passar da conta. Começa a ser algo desnecessário. E aí, quando você foca em construir muitas aplicações no seu portfólio, mais de 5, isso pode ser um indício de que você está investindo mais tempo em quantidade do que na qualidade das suas aplicações, né? E eu sei que é clichê falar isso, mas nosso tempo é escasso, galera. Então, e a gente foca só em uma coisa de cada vez. Então, acho que se você estabelecer um limite de até 5 aplicações, você tem uma certa diversidade no seu trabalho, você tem essa oportunidade de ter, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de
fazer elas muito bem feitas, tá? Porque não são várias aplicações para você manter no seu portfólio. Então, acho que 5 é um número óptimo, assim, que tá ali em cima do gol, tá na marca do gol. Você não tem muitas aplicações e nem poucas. 5 é um número ótimo, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Paulo Miguel Blues, tá gostando de Curitiba? Paulo, na verdade eu tô em Maringá, tá? Tô no Paraná, mas não em Curitiba não, tô em Maringá no momento. TH3JG, como saber meu nível como programador e nível em JavaScript, tá? São duas coisas diferentes. Seu nível como programador é a empresa que vai te dizer. Porque cada empresa estabelece certos critérios para cada nível. Isso muda de empresa para empresa. Então, isso significa que não necessariamente em uma empresa que você é pleno, você vai ser pleno em todas, tá? Ou em outra empresa. Então, isso aí você descobre lendo a descrição da vaga, vendo o que ela pede e vendo os critérios dela, o que a empresa empacotou naqueles critérios, qual o rótulo, né? Vamos dizer, se ela empacotou como júnior, pleno ou sênior, tá bom? Nível em JavaScript, eu acho que você poderia passar a vida inteira se aperfeiçoando em JavaScript. Obviamente não é o ideal. Então eu acho que essa parada de nível em JavaScript, ela é importante de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, na minha metodologia, eu estabeleço que para a pessoa, ela que tem um objetivo de aprender React, por exemplo, ou de conquistar uma vaga, eu bato muito na tecla de que essa pessoa, que é mais fácil ela conquistar isso, se ela for fluente em JavaScript. O que é fluência em JavaScript? Na minha metodologia. Na minha metodologia, fluência em JavaScript significa a pessoa ser capaz de construir aplicações web com JavaScript puro, aplicações front-end. E como eu falei agora há pouco, isso não significa que você precisa construir o próximo Facebook ou o próximo Instagram, tá? Não são aplicações robustas, são aplicações simples, mas que demonstram que você tem expertise naquilo. Para mim, essa pessoa é uma que tem essa capacidade de construir aplicações web front-end com JavaScript puro. É muito mais fácil para ela aprender React e conquistar uma vaga, tá? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. TH3JG, você recomenda privar então os projetos de estudo, por exemplo, de repositórios GitHub? Eu devo ter uns 88 repositórios. GitHub tem a opção de você pinar certos repositórios, né? Então, eu acho que se você tiver bons repositórios pinados, boas aplicações pinadas lá, umas 5, por exemplo, que é o número ótimo que eu dei agora há pouco, eu acho que é o suficiente. Eu acho que você direciona o olhar da pessoa que está, né, recrutando para o mais importante. Porque, poxa, imagina, cara, decidir é difícil. Decidir é difícil, tá? Então, eu tenho dificuldade em decidir desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ia muito numa locadora de videogame. Chamava Batgames. Fachada preta com o logo do Batman lá. E aí eu sentava lá e jogava, mas antes de sentar e jogar, eu tinha que escolher o jogo que eu queria jogar. E cara, isso era muito complicado para mim, porque eu queria jogar muitos, tá? Queria jogar, tinha muito jogo legal na época, né? E tem até hoje, mas na época era criança, PlayStation 1, eu queria jogar todos os jogos do PlayStation 1, só que R$3 a hora, meu irmão. R$3 a hora era muito dinheiro naquela época, era muito dinheiro para uma criança, e eu tinha que escolher muito bem o jogo que eu ia jogar naquela hora que eu tinha.
E aí eu ficava em casa pensando, putz, que jogo que eu vou escolher? Então as pessoas elas têm dificuldade em escolher desde que elas se entendem por gente, tá? Então você colocar 80 repositórios na frente de uma pessoa não vai te ajudar. O que te ajuda é colocar os mais importantes, aqueles que você dedicou mais esforço, que você acha que são mais relevantes para a pessoa ver naquele momento, que ela está querendo alguém para preencher a vaga, tá? Então, no GitHub você tem essa opção. Se a pessoa for muito curiosa e principalmente for uma pessoa técnica, ela vai olhar os seus outros repositórios. Ou às vezes não. Depende do tempo que ela tem, geralmente. Por isso que eu digo que 5 é um número excelente, tá? Na minha opinião técnica. Você colocar lá. Se você colocar 5 aplicações bem construídas, que você acha que vale a pena mostrar para quem está oferecendo essa vaga, cara, coloca e deixa elas em destaque, tá? E aí os outros repositórios, se for, cara, eu não sei se eu privaria não, tá? Repositórios de estudos, é normal você usar o GitHub a não ser que você esteja resumindo uma aula e passe tanta raiva que você fale um palavrão lá no meio do seu resumo, né? Aí não rola, isso vai ter que tirar o palavrão, vai ter que privar. Falo porque eu já fiz isso no início, tá? Já teve uma época que eu era mais desbocado até para escrever. Vamos lá, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Dutchman, você acha que back-end consegue as mesmas oportunidades de freelancer, trabalhar para o exterior, trabalhos remotos, ou é bem mais escasso? Perdão, fugir do assunto central. A escassez de um trabalho depende do seu nível, tá? Sempre vai ter gente querendo contratar gente que vale a pena. Mas é o que eu falei, se você back-end, tanto front-end como back-end, como full stack, como mobile, cara, oportunidade é o que não vai faltar, porque o mundo ele é movido por tecnologia hoje, tá? Então, as empresas estão desesperadas. A busca por programadores no mundo é gigantesca. Tá? Eu estava vendo uma notícia de uma pesquisa que diz que aqui no Brasil, até 2025, se não me engano, vão ter 800 mil vagas de TI abertas sem preencher, sem conseguir preencher. Ou seja, qual que é a demanda? 800 mil vagas no Brasil. E não tem gente para preencher essas vagas. Seja por falta de gente mesmo, ou seja por falta de qualificação, tá? Pessoas que não necessariamente estão afiadas para essas vagas. Mas, cara, a oportunidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Oportunidades de freelancer também sempre vai ter, cara. Sempre. Parada é, se você fazer a empresa perceber que você é valioso para ela, acabou. Não tem como você ficar sem trabalho, tá? Seja ele freelancer, seja PJ, seja CLT, tá? Então foca em você, em se desenvolver, em ficar fluente em JavaScript, que oportunidade não vai faltar, você vai poder escolher, tá? Eu digo isso porque eu tenho depoimentos de alunos. Esses dias eu recebi um depoimento de um aluno em que ele falou: Roger, eu fiz entrevistas para várias empresas, ele citou os nomes das empresas, passei nos testes técnicos e aí eu escolhi. Eu escolhi a empresa que eu queria trabalhar. E hoje eu tô lá. Então, foca em se desenvolver, tá? Foca em você, em chegar na fluência em JavaScript, que as oportunidades virão. Certeza. TH3JG é igual o memory card do PS8 2, em que você tinha que escolher qual jogo apagar para poder caber o save do outro jogo, exatamente. Do PS1 também era assim, cara. Eu sou da época do Super Nintendo, depois PS1, Nintendo 64, e era assim também. O PS2, ele ainda tinha mais espaço que o PS1. Show!
Então, beleza. Então, falei sobre quantas aplicações você deve ter no seu portfólio, na minha opinião técnica. E aí, a gente pode começar a falar sobre o jeito errado de fazer a parada. O jeito errado de fazer portfólio. E também o jeito certo. Primeira coisa, o jeito errado de fazer seu portfólio. Portfólio Ctrl+C, Ctrl+V. Clássico, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, portfólio Ctrl+C, Ctrl+V vai manchar a sua reputação. E nada vale mais que a sua reputação na hora de disputar uma vaga, tá? As pessoas, elas são treinadas, as pessoas farejam falta de integridade. Uma pergunta na entrevista e a pessoa já saca se você sabe fazer a parada ou não sabe. Então, toma cuidado, tá? Essa questão de Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem problema você copiar código. Não, o problema não está na cópia do código, em copiar o código. O problema está em você não entender o que aquele código faz. Aquele código está fazendo. Aí é complicado, porque você põe uma aplicação no seu portfólio, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você chega numa entrevista, a pessoa te pergunta, por que você tomou essa decisão? Se você não souber responder, vai ser complicado para você. Então toma cuidado, tá? O código que você copia deve ser uma mera questão de economia de tempo. O que eu estou querendo dizer? Poxa, li um código ali, ele tem exatamente o que eu quero fazer, vou copiar ele. E aí eu vou lá e copio, e aí eu ajusto alguma coisa ou outra nele. Ah, esse nome dessa variável não está legal. Vou ajustar isso. Mas é exatamente o que eu preciso. Se você sabe o que o código faz, se você conseguiria escrever aquele código, chegar naquela solução, tá tudo bem. O problema é você não saber o que cada vírgula ali naquele código está fazendo. Então, por outro lado, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. O que é a verdade aqui? É você saber fazer. De verdade, você saber o que cada vírgula no seu código faz. E você conseguir fazer sozinho. Tá? O que eu quero dizer com conseguir fazer sozinho? Você acabou de ver o tutorial, você consegue fazer sozinho o que você acabou de ver no tutorial? Ah, Roger, eu acho que eu consigo. E aí você começa a codar e trava lá no meio. Tudo bem. Tudo bem, você pode olhar e voltar no tutorial, ver aquela parte específica em que você travou, só que depois você precisa apagar tudo e refazer. Até aquele ponto, até passar do ponto que você travou. Tá? Você precisa ser muito espartano nessa questão de saber fazer as coisas. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem essa de, eu não sei se eu sei. Se você não sabe se você sabe, é porque você não sabe. Tá? Então a parada é você saber construir sozinho. No máximo olhando uma documentação. Deixa eu ver o que mais que eu separei para falar para vocês. Por quê, né? Porque é assim que o seu cérebro ele se acostuma a fazer as coisas complexas que você está se propondo a querer que ele faça. Seu cérebro, ele entende repetição. Então, quando você repete muito uma coisa, cara, aquela coisa vai se tornar automática para você. Mas para você repetir, você tem que fazer, colocar a mão na massa sozinho. Então, você tem que fazer seu cérebro se acostumar com padrões complexos. E você faz isso através da repetição, tá? Seu cérebro só entende repetição.
E aí tem uma outra dúvida também, né? E essa dúvida veio de um aluno do CJRM, que ele postou lá no grupo de alunos. Ele falou: eu tenho medo de colocar as aplicações do treinamento no meu portfólio, porque elas não são uma ideia original minha, né? Ele falou com essas palavras. E aí, a gente, se você também tem essa dúvida, a gente tem que definir primeiro o que é original para você. O que é original? O que você está querendo dizer com original? O que você quer dizer com isso é ter uma aplicação com uma ideia que soe como nunca tida antes por ninguém? Porque se for isso, eu acho que isso é um desalinhamento com a expectativa das pessoas que querem contratar alguém para aquela vaga, tá? As pessoas não... Quando é uma vaga para júnior, principalmente, as pessoas não esperam que você tenha esse tipo de ideia original que vai explodir cabeças de quem vê o seu portfólio. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Tá? Então, se você está aplicando para uma vaga de front-end júnior e está preocupado com isso, em ter uma originalidade na sua aplicação, seja algo que soe como algo que ninguém fez antes, cara, você está focando na coisa errada. Tá? Você está gastando energia com uma coisa que você não devia estar gastando, porque a empresa não vai esperar isso de você. O que a empresa espera de um júnior é gente que sabe fazer o que ela descreveu lá na vaga que ela quer que você faça. Tá? Então, esse processo de se candidatar para as vagas, de fazer testes técnicos, já é complicado por si só. Eu acho que se você ficar se colocando esses obstáculos, você vai complicar ainda mais o processo para você. Tá? É um peso que você não precisa carregar. Então, e tem outra coisa, provavelmente você não vai construir algo original se você não souber fazer o essencial. Ninguém constrói algo original se não souber fazer o essencial. Então, cara, nas suas aplicações, você sempre pode investir tempo em estilizar as suas aplicações. Tá? Você sempre pode investir tempo em deixar elas com uma cara mais, sei lá, mais cool, mais clean, mais limpa. Você pode fazer o que você quiser, tá? Enquanto a funcionalidade dela vai continuar basicamente a mesma. Mas o que faz a maioria das aplicações terem esse impacto inicial de uau, parece que tem um frescor aqui, parece que tem algo que eu nunca vi, é uma combinação de ideia de negócio, de ideia do negócio com o design. E design, claro que quando se trata de front-end, você vai investir um tempo nas aparências da sua aplicação, na estilização, né, da sua aplicação, mas o seu esforço maior, ele deve estar no JavaScript, na minha opinião técnica, porque é o mais complexo dos três, tende a ser o mais complexo dos três, né, entre HTML, CSS e JavaScript. JavaScript tende a ser mais complexo na hora de construir suas aplicações. Então você sempre pode voltar e estilizar a sua aplicação, mas eu recomendo que o seu foco ele esteja nas funcionalidades ou na funcionalidade da aplicação. Bom, eu acho que o ponto ficou claro aqui para vocês, né? Espero que tenha ficado claro. Tem um outro ponto aqui também que pega na hora de falar sobre o portfólio, que é o seguinte. A própria pessoa, o próprio aspirante a programador, ele tem esse preconceito contra alguns tipos de aplicações. Por exemplo, uma coisa que você já pode ter ouvido, se você mesmo não falar, é:
poxa, to do, né? Lista de tarefas, esse tipo de aplicação é uma coisa muito manjada. Ah, então eu não quero fazer porque é muito manjado. Calculadora? Calculadora, não vou fazer não. Todo mundo faz calculadora. E é compreensível ter esse tipo de pensamento, tá? Só que tem uma coisa. Quando se trata de portfólio, o como importa mais do que o que. Quando se trata de mostrar o seu trabalho para o mundo, o como importa mais do que o que. Então, como você faz importa mais do que o que você faz. Por exemplo, e se for um to-do list com testes automatizados? E não só testes automatizados, mas com uma pegada mais funcional. 90% do código que você encontra por aí, quando se fala de JavaScript, por exemplo, é imperativo. Ou tem uma orientação de objetos muito pesada. E se o seu código tiver uma pegada mais funcional? E se ele tiver teste automatizado? Então, são só 2 exemplos que eu dei aqui de várias abordagens que você pode usar para fazer com que a sua aplicação ela aterrize de forma diferente, que não seja só mais um to-do list ou só mais uma calculadora. Tá? Então toma cuidado com esse preconceito, porque às vezes, dependendo do nível que você tá, né? Se você estiver muito no início, um to-do list é uma aplicação ideal para você construir, porque, poxa, você está no início, você tá aprendendo manipulação de DOM agora, talvez. To-do list é ótimo para isso. E aí, depois que você for aprimorando o seu conhecimento, você for conhecendo mais da linguagem, você for ficando mais fluente nela, você pode voltar no seu to-do list e incrementar ele. Você sempre vai poder fazer isso. Tá? Então, toma cuidado com esse preconceito que às vezes você mesmo se coloca, ou você ouve dos outros, de que tal aplicação é muito manjada, não vou colocar no meu portfólio. O como importa mais do que o que, quando se trata de portfólio. Tá bom? Outra coisa que pega aqui também, Danilo Davi, tema da live, o tipo de portfólio que te leva para mais perto da vaga de programador. Tá? A live tinha caído antes, eu fiz a primeira parte, depois eu vou postar. Isso aqui também depois vai ficar postado, tá? Caso você queira rever. Outra coisa que acontece demais, cara, o meu código é muito feio, não tenho coragem nem de colocar isso no meu portfólio. Acontece demais com quem está iniciando, né? E aí, particularmente eu acho isso complicado, tá? Para mim isso é uma falha. Porque você está esquecendo de um detalhe muito importante, de um princípio muito importante, que é o seguinte: feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, uma outra coisa, né, que também se passa na cabeça de quem tem esse pensamento de não vou colocar no ar, meu código é feio. Eu acho que não está na hora de eu colocar meu código no ar, sabe? Porque eu sou muito iniciante, eu estou muito que aprendendo. Cara, eu já vi gente que já estava quase chegando na fluência em JavaScript e estava tímido em colocar o código no ar. Cara, já sabia implementar uma aplicação simples e tinha esse freio de mão puxado, de que achava que não era hora de colocar a parada no ar. Cara, lembra? Sempre feito é melhor que perfeito. Esse é um
dos princípios mais importantes de quem consegue uma vaga como programador. Então, priorizar a perfeição pode te custar a vaga. Ou pode atrasar a sua conquista da vaga. Teve uma vez que eu vi uma entrevista com uma treinadora de cães. O nome dela é Susan Garrett. Ela é uma treinadora de cães canadense. Já foi campeã do mundo mais de 22 vezes. Né? Ela foi campeã mais de 22 vezes como treinadora de cães dog, num esporte chamado Dog Agility. Então, traduzindo, agilidade do cão, né? Tradução em português. Não sei se vocês já viram, mas o Dog Agility é aquele esporte em que os cães são... O cão é colocado em uma arena e essa arena está cheia de obstáculos. E ele tem que passar entre esses obstáculos e fazer esses obstáculos o mais rápido possível e com menos penalidades possível. Cada vez que o cão encosta em um bastão que ele estava fazendo zigue-zague, por exemplo, ele é penalizado, né? Então, quanto mais rápido e menos eles errarem, mais bem sucedido esse cão vai se sair nesse esporte. Então, é basicamente, se você errar, você perde. É basicamente isso. E aí, essa treinadora de cães, nessa entrevista que eu estava vendo, o cara perguntou para ela, qual o princípio que você acha que foi muito importante para você chegar até aqui? E ela respondeu, done is better than perfect. Feito é melhor que perfeito. Cara, e isso veio de uma pessoa que não pode errar. Que errar, no caso dela, pode ser a diferença entre conquistar ou não uma partida, uma vitória naquele esporte, no Dog Agility. Então, nesse esporte, errar ou acertar pode ser a diferença entre fracasso e sucesso. Então, cara, e nessa entrevista ela fala, se eu esperasse estar pronta para competir, eu nunca teria competido. Então, é importante você entender também que feito é melhor que perfeito, não quer dizer fazer mal feito. Feito é melhor que perfeito quer dizer, se você tiver uma decisão entre fazer agora e fazer perfeito, é você decidir fazer agora. Isso é o que eu quero dizer com feito é melhor que perfeito. E por que isso é importante? Porque você sempre... Desenvolvimento de software, galera, é uma coisa muito massa, porque você pode voltar no tempo. Não literalmente voltar no tempo, mas você sempre vai poder voltar no seu código e melhorar o que você acha que pode ser melhorado, conforme você for evoluindo. Isso é muito massa, porque o seu código não é uma sentença. Você não pode tratar o seu código como uma sentença, que é aquilo e pronto e acabou. Seu código não é uma cirurgia. Pensa num cirurgião, num cardiologista. Velho, ele ele entra na sala de cirurgia, ou ele faz a parada bem feita, ou acabou. Ele pode até matar uma pessoa ali. Né? Matar uma pessoa é uma expressão muito forte, mas, enfim, a pessoa pode perder a vida se ele errar ali. E com desenvolvimento de software não é assim que funciona.
você sempre vai poder voltar na sua aplicação e melhorar ela. Você não é o cardiologista. Você é a pessoa que colocou um código no ar e que tem a consciência que depois você pode melhorar aquele código. É isso. Seu código não precisa ser uma sentença, não precisa ser uma decisão, não precisa ser um ponto final. Você sempre pode voltar e melhorar a parada. Tá? E para finalizar aqui, galera, para finalizar esse tema, esse assunto, eu queria dar uma dica prática para vocês não saírem dessa live só com coisas mais ou menos, só com o que eu falei até aqui, né? O que você pode colocar em prática hoje para começar a se aproximar mais da vaga através do seu portfólio? Cara, minha dica prática é: seleciona uma empresa que você acha interessante e manda o portfólio. Independente se essa empresa está com vaga aberta no momento ou não. Independente disso. Por quê? Se a empresa gostar de verdade do seu trabalho, de verdade, as chances são que você pode abrir uma vaga naquela empresa. Você pode abrir uma vaga naquela empresa. E eu já vi isso acontecer com alunos meus. A vaga nem estava aberta, a empresa nem estava explicitamente procurando. Mas o aluno mandou portfólio, eles gostaram e chamaram para entrevista. E ele conquistou a vaga. E ele conquistou a vaga, sim. Tá bom? Então, o mais importante aqui é encontrar, na minha opinião técnica, uma empresa que você goste. Tá? Encontre uma empresa que você se identifica e manda seu portfólio. Tá? E lembra, seu portfólio não é uma sentença. Você sempre pode voltar e melhorar. Tá bom? Deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui antes de encerrar. Elton Quintans. É obrigatório ter o portfólio responsivo? Elton, quando se trata de front-end, que é o que eu recomendo, né? Porque você vai estar lidando com aplicações. A empresa que você vai estar se candidatando, provavelmente ela vai ter produtos no ar que talvez precisam dessa responsividade, né? Então, eu recomendo fortemente que as aplicações do seu portfólio, elas sejam responsivas. Agora, se você estiver se referindo ao portfólio responsivo, ao site que você constrói para hospedar suas aplicações, se for esse tipo de portfólio que você está falando, dá uma olhada na primeira parte dessa live, tá? Eu vou postar ela em breve, lá eu falei sobre isso. Se você deve ou não ter esse site seu próprio para lá dentro você direcionar para as aplicações, tá? Falei sobre isso. Show! Então é isso, galera. Eu acho que eu passei tudo que eu queria passar sobre esse tema nessa live, nesse momento, para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau. Até mais.